Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo Mark Episcopus, pesquisador do programa Eurásia no Quincy Institute, para discutir as relações entre os Estados Unidos e a Rússia. Seja bem-vindo ao programa. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Você escreveu recentemente alguns artigos sobre a possibilidade de um acordo de paz, assim como sobre a normalização das relações entre os Estados Unidos e a Rússia, algo que, obviamente, é de grande importância para ambos os lados, já que o mundo está se tornando multipolar. Eu diria que isso também é melhor para o mundo como um todo. Mas parece que a janela de oportunidade para um acordo pacífico, que encerre a guerra na Ucrânia, e também para a normalização das relações entre os Estados Unidos e a Rússia, está se fechando. Agora, estou ficando mais pessimista, pois parece que a guerra provavelmente terminará, ou pelo colapso das forças armadas ucranianas, ou pelo colapso do próprio establishment militar ucraniano, o que eu esperaria que resultasse em uma paz muito difícil. Então fico feliz em ver que há algum otimismo vindo de pessoas como você, George Beebe, e outros do seu excelente think tank. Mas, por isso mesmo, também me interesso em saber que tipo de ideias existem para preencher esse enorme abismo entre as expectativas do que uma paz realmente exige, já que agora vemos discussões sobre um cessar-fogo e o quão distantes os diferentes lados realmente estão. Então acho que um bom ponto de partida seria: o que você vê como necessário em um acordo de paz? Quero dizer, do que os diferentes lados têm medo e o que eles querem. Bem, obrigado, Glenn. É um processo difícil e multifacetado que, na minha opinião, infelizmente foi simplificado por muitas pessoas que analisam essa situação. Algumas delas, acredito, são pessoas bem intencionadas, genuínas, que querem ver esse conflito chegar ao fim. Mas existe uma tendência infeliz de reduzir o que está acontecendo na Ucrânia a uma confrontação bilateral entre Rússia e Ucrânia. Se você parte desse pressuposto, de que esta é realmente uma guerra entre Rússia e Ucrânia, onde eles estão lutando entre si, e seria melhor se os combates parassem, você acaba perdendo uma parte importante do quadro geral. Porque sim, esta é uma guerra bilateral entre Rússia e Ucrânia. Mas também há um sentido em que isso é uma confrontação entre a Rússia e o Ocidente que está se desenrolando em solo ucraniano. Sempre achei que ambos esses aspectos precisam ser abordados simultaneamente para que possamos chegar a um acordo de paz duradouro e significativo. Isso certamente não significa abandonar a Ucrânia, e acredito que todos estão empenhados em ajudar a Ucrânia a conseguir o melhor acordo possível. Ao mesmo tempo, precisamos ser realistas sobre a situação atual, sobre as condições no campo de batalha, sobre a situação difícil em que a Ucrânia se encontra. A Rússia está vencendo no campo de batalha. A Rússia tem uma vantagem enorme em poder latente, em recursos latentes. É uma economia muito maior, com uma força de trabalho muito maior, etc, etc. E a Rússia mantém a dominância na escalada sobre a Ucrânia. Esses são fatores reais que simplesmente não podemos reverter, não importa quanto material enviemos. Na verdade, a quantidade de recursos que temos para enviar está diminuindo rapidamente. Certamente isso não será revertido por essas sanções secundárias contra a China e a Índia, que na verdade vão prejudicar mais o Ocidente e os Estados Unidos do que acabarão por enfraquecer a máquina de guerra russa. Podemos entrar mais a fundo sobre por que penso assim, se você quiser. Mas só para focar nas negociações de paz por um momento. Toda a extensão do que está sendo discutido entre os negociadores dos estados da Rússia e da Ucrânia não é algo que eu possa prever. Espero que as conversas sejam o mais amplas possível e abordem o maior número de áreas possível. Economia, relações diplomáticas, negociações nucleares. Acho que todas essas conexões precisam ser estabelecidas para que possamos chegar a um ponto em que um acordo de paz real possa ser alcançado. Portanto, isso não é algo que qualquer um de nós possa pré-negociar sentado aqui.
O que posso dizer é que os russos deixaram absolutamente claro, ao longo dos últimos meses de diálogo entre os Estados Unidos e a Rússia, em parte por meio de conversas diretas entre o presidente Trump e o presidente Putin, e em parte como resultado das visitas contínuas do enviado especial Steve Witkoff. Pelo que entendi, ele estará em Moscou na terça-feira para dar continuidade às conversas. Os russos deixaram claro que não têm intenção de concordar com um cessar-fogo incondicional de 30 dias. Por quê? Bem, porque você está pedindo aos russos que abram mão de sua principal fonte de influência, que é no campo de batalha. É o fato, como eu disse, de que eles estão vencendo. Você está pedindo que eles desistam disso, sem nada concreto em troca. Então, se a Rússia concorda com esse tipo de cessar-fogo incondicional de 30 dias, que pode ser estendido indefinidamente, você está concordando com uma receita para congelar a guerra, de uma forma que permite à Ucrânia buscar a adesão à OTAN, que permite que forças da OTAN sejam estacionadas na Ucrânia, ou forças ocidentais, ou uma coalizão de dispostos composta pelos países E3, Alemanha, França, Reino Unido, qualquer tipo de fórmula nesse sentido. E a Ucrânia fica livre para aumentar seu arsenal da maneira que quiser. Fica livre para estacionar sistemas de ataque de longo alcance em seu território, capazes de Moscou e São Petersburgo. Porque esse é o ponto principal. Se o cessar-fogo for incondicional, então não há restrições em relação a nada disso, e os russos simplesmente não vão concordar. Nós não temos a alavancagem punitiva, para forçar a Rússia, para pressionar o presidente Putin a aceitar esse tipo de estrutura para encerrar a guerra. Então existe, na minha opinião, essa crença equivocada de alguns de que essa é apenas uma guerra bilateral e que a guerra deve acabar. E essa suposição nos leva a outra suposição ruim, que é a de que a guerra deve terminar com os dois lados simplesmente parando de lutar. Essas duas suposições equivocadas se alimentam e se reforçam mutuamente, impedindo que vejamos o quadro maior, o quebra-cabeça maior, de como acabar com essa guerra. Que é, veja, nós não temos muita alavancagem negativa, alavancagem punitiva sobre a Rússia. Mas nós realmente temos uma influência tremenda quando se trata de outras coisas que a Rússia busca e deseja, em termos de alívio de sanções, em termos de reintegrar a Rússia à economia global. O presidente Putin quer ser lembrado como o homem na história que resolveu a questão da Ucrânia em relação às ameaças à Rússia vindas da Ucrânia, ameaças ocidentais. Mas ele não quer ser lembrado como o homem que mergulhou a Rússia em uma geração de isolamento. E os russos, eu estive em Moscou em maio, os russos se veem, de muitas maneiras, como europeus. Os russos se veem como parte desse legado civilizacional ocidental mais amplo. E eles não querem estar em uma situação em que estejam completamente cortados do acesso aos mercados ocidentais, à esfera cultural ocidental, ao turismo. Tudo isso importa. E tudo isso é uma fonte real de influência americana. Portanto, isso deve estar em pauta. E então, as questões nucleares, estabilidade estratégica, a arquitetura dos acordos de controle de armas estabelecida após o fim da Guerra Fria foi em grande parte reduzida e dissolvida ao longo das últimas décadas. E eu acho que é do nosso interesse mútuo reiniciar algum tipo de diálogo produtivo para restaurar a estabilidade estratégica na Europa, mas também de forma mais ampla. E há muitas outras áreas potenciais. O Oriente Médio. Você sabe, a Rússia é o único grande ator no Oriente Médio que mantém um relacionamento relativamente bom com todos os outros atores da região. Os Estados Árabes, o Irã e Israel. As relações entre Rússia e Israel são, na verdade, bastante boas. E a Rússia está em uma posição de ser um jogador realmente construtivo quando se trata do objetivo maior dos Estados Unidos, de impedir que o Irã desenvolva armas nucleares. A cooperação no Ártico. De fato, as oportunidades são inúmeras e potencialmente atraentes para ambos os lados. Portanto, tudo isso deve estar em pauta quando falamos sobre como acabar com esta guerra. Porque a Rússia tem muito pouco motivo para parar se as únicas questões de
discutidas forem desescalada e delimitação na Ucrânia, a questão territorial e todas as outras questões decorrentes da questão territorial. Porque, se esse for o único conjunto de questões na mesa, então há pouco que possamos oferecer à Rússia que ela não possa tomar à força. Se a guerra continuar por mais meio ano, um ano e meio, dependendo de quanto material enviarmos, certamente a Ucrânia está em uma trajetória de colapso militar. E então a Rússia ficará livre para impor algum tipo de cenário de capitulação, que ninguém quer, nem a Ucrânia, nem o Ocidente. E na verdade, e isso é um pouco provocativo, mas acho que esse tipo de cenário de capitulação ucraniana criaria muitos problemas para a Rússia, porque a Rússia não quer conquistar toda a Ucrânia, anexar a Ucrânia. Isso traria muitos problemas, muitos desafios, em termos das relações da Rússia com o flanco leste da OTAN e o potencial para espirais de escalada com a Polônia e os Estados Bálticos. Isso levaria a uma situação desagradável para todos. Portanto, na verdade, também seria do interesse da Rússia que a guerra parasse antes que isso acontecesse, antes de chegarmos a esse cenário de capitulação. E a única maneira de chegarmos lá, Glenn, é termos uma discussão ampla, da qual a Ucrânia faz parte, mas não é o todo. Porque certamente a Ucrânia não precisa necessariamente estar presente em conversas sobre estabilidade nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia. Isso é uma questão bilateral entre a Rússia e os Estados Unidos. Conversas amplas para chegar a um acordo de estrutura para as regras do jogo, sobre como os Estados Unidos e a Rússia competem, mas também cooperam em áreas de interesse mútuo. E a Ucrânia deveria ser uma dessas questões, mas não deve ser a principal, a única ou a questão existencial. Porque, novamente, se focarmos tudo nisso em acabar com a guerra, então as negociações vão fracassar porque simplesmente temos pouco a oferecer. Mas é o velho ditado de Eisenhower. O presidente Eisenhower disse: se você não consegue resolver o problema, torne-o maior. E a maneira de tornar esse problema maior é expandir o conjunto de questões entre os Estados e a Rússia. Assim, você cria incentivos reais para a Rússia cooperar e para que possamos chegar a algum tipo de acordo. E essa é uma forma longa de chegar ao cerne da sua pergunta, que é como esse acordo realmente pode ser. Novamente, ninguém pode pré-negociar isso, porque depende de todas as conexões que criamos em outras áreas. Certamente, não é preciso ouvir os russos por muito tempo ou com muita atenção para perceber que eles se importam seriamente com a questão das ameaças vindas da Ucrânia ou do território ucraniano em direção à Rússia. Então, como lidamos com essa questão? Bem, o primeiro conjunto de acordos que acredito que precisa ser estabelecido é sobre a neutralidade da Ucrânia e o status de não alinhamento. Ou seja, a Ucrânia não pode buscar a adesão à OTAN. E, na verdade, isso é algo que concedemos logo no início. O secretário de Defesa Pete Hegseth disse isso desde o começo, mas colocar isso no papel é importante. E as forças da OTAN não podem estar na Ucrânia. Porque certamente, e na verdade o presidente Putin mencionou isso muitas vezes, a Ucrânia não precisa ser membro da OTAN para hospedar forças da OTAN em seu território. E isso também é inaceitável para a Rússia. E isso também precisa ser tratado como parte de um acordo mais amplo. Portanto, a Ucrânia não pode estar na OTAN. E a OTAN não pode estar na Ucrânia. Acho que esse tem que ser o elemento fundamental de qualquer acordo estável e duradouro. Certamente, não devemos oferecer isso unilateralmente, sem receber nada em troca. E neste momento, a única grande vitória real que a Ucrânia pode conquistar com essa tragédia terrível, que já se arrasta há 3 anos e meio, é um caminho para a adesão à União Europeia. E a Rússia já sinalizou anteriormente que está aberta a isso, como parte das negociações de Istambul de 2022. A Rússia deu sinal verde, dizendo explicitamente que não tem objeções à Ucrânia buscar adesão à UE.
A retórica russa sobre isso se endureceu recentemente, nos últimos meses, eu diria. Mas ainda assim, acho que a janela não se fechou. E isso é algo que devemos garantir como uma concessão da Rússia, como parte desse quadro de neutralidade, esse modelo do Tratado de Estado austríaco que estamos considerando para a Ucrânia. Então, essa é a questão sobre alianças militares. E, aliás, devo acrescentar rapidamente, tudo o que estamos dizendo é que a Ucrânia deve ter um caminho para a adesão à UE. Se ou quando a Ucrânia se tornará membro da UE, é claro uma questão entre a Ucrânia e a União Europeia. E existe um livro inteiro de diretrizes e regulamentos chamado Acquis Communautaire que você precisa seguir. É muito complexo, e pelo que posso perceber, a Ucrânia está muito longe de cumprir todas essas qualificações. Mas isso, novamente, deveria ser algo entre a Ucrânia e a União Europeia. E a Rússia simplesmente deveria dizer que não tem objeções ao fato de a Ucrânia buscar esse caminho europeu. Então, o outro elemento é a questão das garantias de segurança. Porque se você coloca a questão da adesão à UE e à OTAN nesse tipo de pacote e diz que vai trocar a adesão à OTAN pela adesão ao WAR, isso deixa em aberto a questão de como a Ucrânia vai se defender contra uma possível futura reinvasão russa. E aqui é muito difícil, porque estamos diante desse tipo de clássico dilema de segurança nas relações internacionais, onde qualquer coisa que a Ucrânia faça para desenvolver um mecanismo de dissuasão contra a Rússia será percebida como um movimento potencialmente agressivo pela Rússia. Isso nos leva a uma situação em que a Rússia terá muita dificuldade em concordar que a Ucrânia desenvolva um mecanismo de dissuasão doméstico, capaz e robusto. Tem que ter um aposto de oeste para dissuasão ucraniana. Sou muito cético que os russos concordarem com isso. I'm very skeptical that the Russians would agree to that. And creative solutions are needed. E soluções criativas são necessárias para romper esse impasse. Agora, certamente os drones são uma parte fundamental de como essa guerra tem sido travada. Muito importante. E eu acho que os russos entendem que você pode construir drones na sua garagem, pode comprar drones no Alibaba. Realmente não há como regular quantos drones a Ucrânia possui. Então isso é uma grande vantagem para a Ucrânia. E há também armamentos defensivos, como minas, nos quais tenho certeza de que a Ucrânia vai investir pesadamente, especialmente nas possíveis áreas de avanço russo, no Nordeste, no Leste e talvez em partes do Sudeste. Mas isso deixa em aberto a questão dos sistemas de armamento pesado. Tanques de batalha principais, caças, sistemas de defesa aérea, sistemas de mísseis, tudo isso. Então minha proposta para nos ajudar a contornar esse dilema de segurança é: por que não estabelecemos um sistema de estoques de armas fora do local, que seriam armazenados em diferentes países europeus e não na própria Ucrânia? E essas não seriam armas ucranianas. Seriam armas europeias que seriam emprestadas ou alugadas para a Ucrânia, no caso de uma possível futura reinvasão russa. É muita coisa, mas estou resumindo aqui só para economizar nosso tempo. Uma reinvasão russa desencadearia um período de consulta de 24 a 48 horas. Se o conflito não for resolvido dentro desse prazo, então os estoques, que conterão sistemas de mísseis, F-16, tanques Leopard, tanques Abrams e outros veículos pesados de combate de infantaria, tudo isso, os estoques serão liberados e seu conteúdo será enviado à Ucrânia com o objetivo de ajudar as forças armadas ucranianas a se defenderem contra uma reinvasão russa. Após o fim da invasão, essas armas serão devolvidas aos estoques e trancadas novamente. Haverá mecanismos de verificação em tempos de paz para trabalhar com os russos e garantir que essas armas não estejam sendo desviadas para a Ucrânia, de modo que os russos tenham algum grau de confiança de que essas armas são puramente defensivas e que esses estoques só se tornarão uma ameaça à Rússia no caso de uma reinvasão russa. Mas eles não têm nada. In the event of a Russian reinvasion, but they have nothing to. So this is basically a creative idea
Então, basicamente, essa é uma ideia criativa para nos ajudar a contornar o dilema de segurança. Porque essa proposta garante que a Ucrânia tenha um mecanismo real para se defender de uma forma que não aumenta de fato o poder ofensivo ucraniano ou o ocidental contra a Rússia. E eu tive boas conversas com meus colegas ucranianos sobre isso, com meus colegas russos também. Vi muitos sinais positivos de que isso é algo que as pessoas estão dispostas a considerar em níveis bastante altos. E isso tem sido realmente encorajador de ver. Mas é esse tipo de pensamento criativo que vai nos ajudar a sair desse dilema de segurança e fornecer à Ucrânia garantias razoáveis de que poderá se defender, ao mesmo tempo em que aborda as preocupações da Rússia, que certamente está em posição de fazer valer essas preocupações, certo? Não precisamos concordar com as percepções de ameaça da Rússia, mas a Rússia, ainda assim, tem algo que equivale a um poder de veto sobre grande parte do que a Ucrânia pode fazer em um cenário pós-guerra, simplesmente por causa da dinâmica de poder entre Rússia e Ucrânia. Então, para mim, esses são os principais elementos de um acordo. E há muito mais sobre como monitorar um cessar-fogo, como fazer cumprir um cessar-fogo, se há um papel para a ONU ou para outras instituições multilaterais. Tudo isso eu acho é secundário em relação à questão principal, que é a questão de segurança e a questão territorial, que também é muito difícil. E eu ficaria feliz em falar sobre isso também. Acho a proposta de adesão ao EU interessante, porque, como eu disse, George P.B. mencionou a mesma coisa, só para que os ucranianos tenham algum benefício. Porque da forma como essa guerra vai terminar, seja no campo de batalha ou por meio da diplomacia, será uma derrota muito humilhante para os ucranianos. Então, se houver algum tipo de prêmio de consolação, algo que eles possam obter, acho que a EU seria uma boa opção. O problema é que, quanto mais essa guerra se prolonga, mais difícil será para isso acontecer. Por, acredito, 2 motivos. Como você sugeriu, do ponto de vista russo, considerando que a UE está deixando de ser apenas um projeto econômico para se tornar o que chama de projeto geopolítico, isso dificulta a aceitação por parte da Rússia, mas também dos Estados-membros da União Europeia. Quanto mais destruída estiver a Ucrânia, e com sua infraestrutura sendo cada vez mais devastada a cada dia, mais difícil será para países como Hungria, Eslováquia ou mesmo a Polônia estarem dispostos a arcar com os custos disso e tentar elevar a economia ucraniana aos padrões da OEM. Portanto, será um projeto muito caro se a Ucrânia estiver completamente destruída. Além disso, acho que há um problema dentro da UE, porque nos últimos 30 anos temos repetido esse mantra de que a Rússia não tem poder de veto sobre o que a Ucrânia, a OTAN ou a UE fazem. Essencialmente, o projeto desde a Guerra Fria tem sido criar uma Europa onde a Rússia não tenha um assento à mesa. Sempre dizemos que a Rússia não deveria ter poder de veto sobre nada. Mas estamos aprendendo, aos poucos, que se não dermos à Rússia poder de veto nas instituições, eles usarão o poder militar para impor seu veto. Mas isso é algo muito difícil para os europeus aceitarem. O clima é de grande histeria, até mesmo para reconhecer que existe um dilema de segurança, porque os europeus, realmente ao que parece, abraçaram a ideia de que a OTAN nunca foi uma preocupação, que a Rússia estava totalmente bem e que tudo se resumia ao império, restaurar a União Soviética. Então, novamente, dizem que isso foi não provocado. É o seguinte, todo mundo teve que meio que repetir esses slogans para ter um espaço legítimo na mídia e no governo. Então todos se prenderam a essa posição muito estranha e agora há muito pouco espaço para manobra. Mas claro, acho que o dilema de segurança é importante de ser abordado. Parece que esse conflito tem 3 camadas, no entanto. Obviamente, a principal é a geopolítica, ou seja, a Ucrânia sendo puxada para a órbita da OTAN, o que desencadeia um enorme dilema de segurança com os russos. A segunda seriam as questões bilaterais, agora também entre Ucrânia e Rússia. Não é preciso dizer mais nada sobre isso. E a terceira é doméstica, dentro da Ucrânia.
Dado que eles têm uma minoria russófona tão significativa, a desrussificação, que foi intensificada pela guerra, levou à redução da liberdade de idioma, de direitos políticos e de direitos religiosos, ou seja, em todos os aspectos. Então, tudo isso meio que precisa ser resolvido em um grande acordo. É possível fazer tudo de uma vez só? Ou seria necessário um acordo específico entre Rússia e OTAN? No fundo, parece que são os americanos e os russos que realmente precisam chegar a um entendimento. Se você conseguir encaixar as peças principais, talvez as outras possam se ajustar depois. Existe alguma disposição política nos Estados Unidos para ir tão longe assim? Porque, como eu disse, isso exige que voltemos atrás no que temos dito há 30 anos, que essa expansão da OTAN não representa um problema maior para os russos. Portanto, isso também traz um grande custo político dentro de Washington, não é? Bem, de fato. E fico feliz que você tenha levantado essa questão de que os russos vêm protestando contra a política da OTAN há muitas décadas. E nossa resposta tem sido: aguentem, vocês não têm poder de veto, a OTAN fará o que quiser. E de certa forma, Putin fechou unilateralmente e com sucesso a política de portas abertas da OTAN ao sinalizar para todos os outros na região, Armênia, Geórgia, Moldávia, o que acontecerá se seguirem esse caminho. Nós vamos até vocês, vamos bater com um porrete na sua cabeça, e vocês vão lembrar dessa dor por décadas ou gerações. E isso é uma solução, embora bastante pouco elegante, para essa questão da expansão da OTAN. Agora, a questão é: o que acontece depois de Putin? Essa ameaça de força russa é relevante e marcante no contexto político atual. Mas o que acontecerá nas próximas décadas, se ou quando o cenário político na Rússia mudar? Então eu acho que a Rússia ainda tem interesse, apesar de, obviamente, usar seu poder coercitivo para dissuadir os países vizinhos de buscar integração em estruturas de segurança ocidentais. Acho que a Rússia tem interesse em chegar a algum tipo de entendimento com a própria OTAN e com os próprios Estados Unidos sobre essa questão, sobre a expansão da OTAN e sobre o conjunto mais amplo de regras, as regras do jogo, para como as relações entre a Rússia e o Ocidente devem ser organizadas, não apenas no próximo ano, mas nas próximas décadas. E acredito que os russos têm um interesse real em se engajar de forma produtiva conosco, com os Estados Unidos nesse assunto. E você está absolutamente correto ao dizer que isso será um esforço de longo prazo. Não se trata de um conjunto de questões que possa ser negociado em uma semana ou mesmo em um mês. Estamos falando de um esforço de longo prazo, um diálogo que terá que acontecer por meio de vários canais entre a Rússia e os Estados Unidos, mas também entre a Rússia e a União Europeia, eventualmente. Embora a União Europeia, é claro, atualmente não esteja disposta a conversar com a Rússia sobre nada. E também entre a Rússia e a OTAN. Todas essas camadas terão que ser estabelecidas e perseguidas simultaneamente, umas sobre as outras, ao longo de um período mais extenso. Estamos falando de reiniciar um diálogo de longo prazo sobre um conjunto subjacente de questões geopolíticas que acredito ser do interesse de todos abordar. E falamos sobre concessões. Agora, suponho que, em um sentido técnico, seja uma concessão à Rússia dizer que a OTAN não irá se expandir. Mas, na verdade, estamos fazendo outra coisa se seguirmos por esse caminho. Estamos fazendo algo que é do interesse dos Estados Unidos. Não é do interesse dos Estados Unidos estender o guarda-chuva de segurança americano para a Moldávia, ou para a Armênia, ou para a Geórgia. Essa questão, acredito, é profundamente ideológica, e tem sido um projeto ideológico para muitos em Washington perseguir esse conceito de uma Europa inteira livre e em paz. O que, para eles, significa uma Europa totalmente unida sob a União Europeia, e talvez, eventualmente, a OTAN. E essa política tem sido, na minha opinião, muito custosa e profundamente contraproducente para os interesses reais e concretos dos Estados Unidos.
Portanto, os interesses americanos, acredito, são muito melhor atendidos ao traçar uma linha clara e ao descartar a possibilidade de expansão horizontal. A integração vertical é outra questão, e acho que a OTAN pode fazer muito mais nesse sentido. Podemos falar sobre a europeização da defesa europeia e sobre a Europa ser capaz de desempenhar um papel mais autônomo na sua própria defesa. Mas em termos de expansão horizontal, essa região realmente não é tão vital para os interesses americanos quanto o Indo-Pacífico, ou mesmo quanto algumas partes do Oriente Médio. Não há motivo real para os Estados Unidos lutarem contra a Rússia, não apenas pela Ucrânia, mas também por qualquer um desses outros países. Azerbaijão, Armênia, Moldávia, Ásia Central. E é, antes de tudo, do interesse dos Estados Unidos encontrar uma forma diferente de se envolver com a região. Ou seja, queremos boas relações com todos. Queremos comercializar com a Armênia, Geórgia, Moldávia, claro. Queremos ter relações culturais e sociais. Tudo isso. E nós incentivamos esses países a manterem boas relações com a União Europeia. Mas não há motivo para que o guarda-chuva de segurança ocidental seja estendido para essa região, porque isso alimenta uma espiral de escalada com a Rússia. Isso cria as condições para potencialmente outro grande conflito com a Rússia. E nós não recebemos nada em troca. Os Estados Unidos não ganham nada ao expandir seu guarda-chuva de segurança dessa forma. Então, de certa forma, é uma concessão à Rússia dizer que não haverá mais expansão da OTAN. Mas, por outro lado, estamos fazendo algo que já deveríamos ter feito há muito tempo. E estamos fazendo algo que acredito ser claramente do interesse dos Estados Unidos. Porque a grande questão de tudo isso é: como vamos nos retrair? Como podemos reavaliar nossa postura no flanco leste da OTAN e, de forma mais ampla, na Europa, para que possamos direcionar nossa atenção a outros teatros que são mais urgentes para os interesses americanos? O futuro do mundo não será decidido por quem controla uma parte do sudeste da Ucrânia. O futuro do mundo está sendo decidido no Indo-Pacífico e pelo rumo que a relação entre Taiwan e China tomar. E isso, acredito, vai consumir muitos dos nossos recursos, muita da nossa atenção política, muitos dos nossos recursos de defesa. E isso precisa ser realmente o foco orientador principal, para que possamos chegar a uma posição em que possamos de fato fazer um pivô para a Ásia, porque já falamos sobre esse pivô para a Ásia há muitas décadas, e isso ainda não aconteceu. A única maneira de realmente pivotarmos para a Ásia é alcançando uma situação estável no flanco leste da OTAN. Parte de como chegamos lá é por meio da dissuasão, mas dissuasão sem engajamento é uma receita para a escalada. Portanto, sim, a Europa deve se defender e investir mais em sua defesa. Mas, ao mesmo tempo, é necessário haver um diálogo de segurança significativo com a Rússia sobre como evitar espirais e concordar com algum formato em que não apenas competimos, mas também cooperamos em áreas de interesse mútuo. Tudo isso precisa fazer parte da discussão mais ampla quando se trata de encerrar a guerra que está acontecendo agora, mas também de evitar um futuro ponto de tensão em alguma outra parte do leste europeu, por exemplo, Belarus. O que eu gostei no artigo, porém, foi o foco nas armas europeias sendo armazenadas na Europa que poderiam potencialmente ser enviadas para a Rússia. Novamente, não é uma solução perfeita, mas elimina alguns dos problemas e dificuldades, especialmente para a Rússia. Mas isso meio que me faz voltar ao que você disse antes sobre os comentários do Hegseth há alguns meses, quando ele basicamente delineou as três coisas, reconhecendo as três coisas que os russos queriam. Então, primeiro, ele reconheceu que a Ucrânia teria que ser neutra, ou seja, nada de OTAN. Novamente, isso pode ser difícil de obter apoio político, e também levanta questões sobre o que a neutralidade implica. Porque eu acho que o que vimos desde 2014, ou pelo menos o que eu acho que foi a conclusão do governo Bush em 2008, quando os europeus não quiseram avançar com o plano de ação para adesão, foi que não precisa ser uma coisa ou outra.
Você pode fazer essa integração incremental da Ucrânia à órbita da OTAN, tornando-se um membro de fato da OTAN antes da formalidade, de modo que o compromisso formal se torne um passo muito menor ou apenas um pequeno obstáculo. Portanto, a extensão do que a neutralidade abrange pode ser algo muito difícil de se chegar a um acordo, especialmente com os europeus, que ainda parecem pensar que a Ucrânia pode acabar entrando na OTAN um dia. Pelo menos essa é a retórica que temos deste lado do Atlântico. A questão territorial também pode ter algumas soluções. Quero dizer, quanto território a Ucrânia precisa reconhecer? Todo ele? Há um certo espaço para manobra aqui, pelo menos. E eu acho, pelo menos minha impressão, é que há pessoas em Moscou que reconhecem que para territórios que eles nem sequer controlam ainda, precisa haver alguma flexibilidade. E estou presumindo que eles deixaram algum espaço para manobra, caso haja algum possível acordo na mesa. Mas talvez a área mais difícil, em termos do dilema de segurança, seja a das garantias de segurança, porque isso entra na questão da neutralidade. E, novamente, o cerne do dilema de segurança é: isso é para fins defensivos ou ofensivos? Portanto, ter essa enorme quantidade de mísseis, que poderiam ser rapidamente enviados para a Ucrânia se necessário, parece que poderia criar problemas em várias áreas. Um deles seria se esses mísseis precisassem ser operados por soldados americanos ou da OTAN para atacar a Rússia. Isso seria considerado quase como legitimar um ataque da OTAN à Rússia. Mas também, se isso estiver em vigor, haveria um incentivo, talvez, para a OTAN, caso no futuro precise, reduzir o poder dos russos. Eles teriam esse exército ucraniano quase pronto, que só precisariam armar em curto prazo. Novamente, do ponto de vista russo, eles veriam esses potenciais isso. E por fim, se os ucranianos um dia quiserem recuperar territórios perdidos, ou seja, qual for a motivação, eles teriam um incentivo para retomar o conflito se souberem que há milhares de mísseis prontos para serem enviados, que poderiam ser usados, por exemplo, contra Moscou. Então imagino que, dado que a Rússia está vencendo, como você disse, e que precisamos convencer a Rússia de que esse acordo é melhor do que ela poder ditar os termos, por meio de uma vitória militar, como superaríamos esses problemas-chave? O potencial ofensivo da OTAN? Só discutir isso na Europa já é muito difícil, porque quase somos obrigados a nos referir à OTAN como uma aliança defensiva toda vez que entramos em guerra. A ideia de que existe um dilema de segurança, de que minamos a segurança deles, eles minam a nossa, é meio descartada. Hoje em dia, isso quase entra na categoria de desinformação ou propaganda russa. Então, como abordaríamos a questão de esses depósitos de armas não serem usados para fins ofensivos? Bem, você sabe, não existe solução perfeita. Mesmo a adesão à OTAN não é uma solução perfeita. Você pode perguntar a qualquer estoniano ou letão, há muita ansiedade nesses países sobre se a OTAN ou os Estados Unidos realmente lutariam contra a Rússia por eles. Então, sabe, a perfeição não é deste mundo. Temos que lidar com os compromissos e as escolhas difíceis que estão disponíveis para nós agora. Portanto, acho que teria que ficar muito claro que esse estoque de armas só será liberado em caso de uma reinvasão russa. Ele não será liberado se a Ucrânia decidir, por vontade própria, recapturar territórios que foram perdidos. Agora, isso exige o reconhecimento de jure, por parte da Ucrânia, de todos os territórios. Minha resposta é não, porque existem precedentes de disputas territoriais estáveis que podem ser resolvidas diplomaticamente e pacificamente por meio do diálogo a longo prazo. Chipre é um exemplo. E certamente acho que seria extremamente difícil politicamente para qualquer líder ucraniano reconhecer esses territórios de forma de jure. Não sou especialista em política ucraniana, mas simplesmente não tenho certeza se isso é viável politicamente para a Ucrânia. Agora, em abril, chegamos perto de um formato muito interessante com a proposta de Steve Witkoff para um cessar-fogo,
em que os Estados Unidos reconheceriam legalmente a Crimeia como russa, como uma forma de preparar o terreno para uma melhoria significativa nas relações entre Estados e Rússia e a remoção de muitas das sanções que impusemos à Rússia desde 2014. E o restante seria reconhecido de forma de facto. And then the rest would be recognized in a de facto way. And as any international lawyer would tell you, there is E como qualquer advogado internacional diria, existe algo em termos legais chamado de reconhecimento de fato ou ocupação de fato. Isso pode levar a uma situação estável se estabelecermos certos limites. Um desses limites precisa ser que fique muito claro para o presidente Zelensky e qualquer futuro líder ucraniano que essas armas são puramente para fins defensivos, para ajudar a repelir uma possível reinvasão russa que ocorra nos territórios controlados pela Ucrânia, após a entrada em vigor de um acordo. Os territórios que você não controla após a entrada em vigor de um acordo não estão cobertos por essa garantia de segurança, e os estoques não se destinam a esse propósito. E quanto ao seu ponto sobre ataques em território russo, isso é, acredito, certamente uma preocupação da Rússia, e limites terão que ser estabelecidos sobre como essas armas podem ser usadas. Tem que ficar claro que essas armas são exclusivamente para fins defensivos e não devem ser usadas para nada que possa provocar uma escalada séria entre a Rússia e o Ocidente. Haverá partes das Forças Armadas ucranianas treinadas previamente para usar essas armas, de modo que nenhuma operação ocidental será necessária. Além do compartilhamento de inteligência e das ações que já estamos realizando, porque, claro, como todos sabemos, muitos desses sistemas de mísseis simplesmente não podem ser usados sem dados, sem informações em tempo real fornecidas pelos militares ocidentais. Essa é simplesmente a realidade de como essa tecnologia funciona. Se você observar o HIMARS, ATAC-MS, mísseis Storm Shadow, é necessário haver compartilhamento de inteligência ocidental para que essas armas sejam usadas de forma eficaz. Mas como somos nós que compartilhamos a inteligência, podemos optar por não compartilhar informações para ataques a Moscou ou a São Petersburgo. Isso está totalmente sob nosso controle, porque somos nós que fornecemos a ajuda. Portanto, temos o direito de impor limites sobre como essa ajuda pode ser utilizada. E acho que isso deve ser comunicado à Rússia como parte desse acordo. O outro componente disso, e mencionei isso no meu artigo para Responsible Statecraft, detalhando essa proposta, é que qualquer ataque russo aos estoques em si seria tratado como um ato de guerra contra o país anfitrião, Romênia, Polônia, Dinamarca ou qualquer outro país que decida participar disso. Isso seria motivo para ativar o artigo 5. Isso serve simplesmente para eliminar qualquer tentação por parte da Rússia de lançar algum tipo de ataque preventivo contra esses estoques antes de uma possível reinvasão. Se você observar a questão mais ampla, e me perdoe esse desvio histórico, mas afinal, sou historiador de formação, se você olhar para os acordos de Minsk em 2014 e 2015, é muito interessante para mim que esses acordos foram basicamente impostos sob a mira de uma arma russa. A Rússia tinha enormes vantagens e estava livre para impor praticamente qualquer termo que quisesse. E o formato de Minsk não mencionava nada sobre quaisquer pretensões territoriais russas sobre a Ucrânia. Na verdade, esse era um modelo para a federalização da Ucrânia, para o retorno de Donetsk e Luhansk ao controle ucraniano, sob um governo ucraniano federalizado. E para mim, isso nos diz algumas coisas. A primeira coisa que isso me mostra é que a principal preocupação da Rússia sempre foi impedir que a Ucrânia se aproximasse da arquitetura de segurança ocidental. Esse sempre foi o objetivo. O objetivo nunca foi simplesmente tomar mais território ucraniano. E acho que isso nos diz algo sobre o que a Rússia estaria buscando nessas negociações. Isso deveria servir de sinal para os negociadores dos Estados Unidos,
para a Casa Branca, de que esse foco no território, na medida em que a Casa Branca está focada no território como a única grande questão, é equivocado. Em vez disso, precisamos olhar para as questões de segurança mais amplas que nos trouxeram até aqui, que nos levaram a essa crise aguda entre a Rússia e o Ocidente. Certamente, o território é importante e não pode ser dissociado do que está acontecendo. Mas reduzir tudo isso à questão territorial é não enxergar o todo e impedirá que alcancemos um acordo estável e significativo. Não, eu concordo. Acho que considerar o território como a causa, em vez de sintoma ou consequência desta guerra, é definitivamente um erro. Mas é interessante. Se as armas forem colocadas na Europa, isso poderia ser apresentado à Ucrânia como algo benéfico, já que eles estariam melhor defendidos e fora do alcance da Rússia. Ou pelo menos o custo para a Rússia de eliminar armas ucranianas na Europa seria muito maior do que eliminá-las na Ucrânia. Especialmente pelo risco de possivelmente acionar o artigo 5. Por outro lado, não sei se consigo imaginar, caso houvesse uma guerra direta entre os Estados Unidos e o México, que um acordo de paz envolveria Rússia e China, prometendo enviar muitas armas ao México, mísseis para atacar Washington, caso o conflito voltasse a acontecer. Seria difícil imaginar que isso seria aceitável para os Estados Unidos, especialmente se os Estados Unidos estivessem vencendo a guerra. Novamente, não é um exemplo perfeito, mas como você disse, não existe uma solução perfeita aqui. Então acho que, de forma semelhante, a exigência russa de que a Ucrânia se desmilitarize completamente, reduza seu exército e se torne totalmente indefesa. Acredito que, em algum nível, eles também precisam reconhecer que agora existe um dilema de segurança. Sim, talvez o dilema tenha sido desencadeado pela expansão da OTAN para o leste. Mas agora, obviamente, a Ucrânia tem todos os motivos do mundo para temer muito a Rússia. Se não houver armas nem segurança, isso também pode trazer forças políticas muito negativas ao poder em Kiev. Então, imagino que os russos também teriam que ceder algo. Mas eu queria perguntar sobre os europeus, porque você foca nos Estados Unidos, Ucrânia e Rússia, como acredito as três partes mais importantes desse conflito. Mas na Europa, a disposição para acabar com a guerra há muito pouca disposição. E como você sugeriu, os Estados Unidos gostariam que essa guerra terminasse para poderem se concentrar novamente na Ásia. Mas aqui na Europa, tenho a impressão de que não queremos que a guerra acabe exatamente por esse motivo. Se a guerra acabar, os Estados Unidos deixam a Ucrânia e também deixam a Europa. Acho que a continuação dessa guerra é uma forma de manter os Estados Unidos ancorados ao continente. De fato, o recente desastre do nosso acordo comercial também, segundo a admissão da própria UED, não teria sido aprovado se não fosse pela questão de segurança. Eles dizem que não é uma questão econômica. Precisamos manter os americanos ligados à Europa, garantir que eles não saiam. Agora eu acho que isso é uma tentativa tola. Os Estados Unidos terão que buscar seus próprios interesses, e o interesse deles na Europa simplesmente não é mais a prioridade que costumava ser. Mas como você vê o papel europeu nisso? Porque eles não querem que os Estados Unidos saiam, a ponto de estarmos dispostos a continuar e prolongar a guerra. Bem, veja, eu acho que a crise na Ucrânia está inextricavelmente ligada à nossa postura mais ampla na Europa. E você está absolutamente certo ao dizer que os europeus estão usando isso como uma espécie de pretexto para nos manter na Europa, o que considero, na verdade, uma visão míope da parte deles e tola, porque eles deveriam investir em sua própria defesa, deveriam fortalecer suas próprias capacidades. Na medida em que enormes quantidades de armas europeias estão sendo enviadas para a Ucrânia, isso compromete a prontidão militar da própria Europa, por uma causa que não pode ser vencida, prolongando uma guerra cujo resultado já está, infelizmente, escrito na parede
para a Ucrânia e para o Ocidente. Portanto, acho que deve haver uma abordagem de incentivo e punição na forma como lidamos com a Europa. Precisamos tranquilizar os europeus de que não vamos nos retirar completamente, que o guarda-chuva nuclear americano continuará protegendo a Europa. E isso é uma parte importante do artigo 5, as armas nucleares americanas. Queremos, sim, que os europeus gastem mais com sua defesa, mas isso pode ser feito em conjunto com empresas americanas. Podem haver investimentos conjuntos. Podem haver projetos mutuamente benéficos para ajudar os europeus a desenvolver algum tipo de capacidade autônoma. Vincular tudo isso, conectar tudo isso a alguma visão de vitória ucraniana, da forma como infelizmente muitos europeus têm feito, acho profundamente contraproducente. E acredito que devemos transmitir de forma bastante clara, e espero que isso esteja sendo transmitido, que a Europa não vai conseguir o que deseja de nós prolongando esse conflito. E minha própria opinião, e sei que há abordagens diferentes sobre isso, é que os europeus estão certamente tentando prolongar o conflito. Isso está mais do que claro em toda a retórica que vimos até agora e no compromisso contínuo dos europeus com o mantra do presidente Biden de o tempo que for necessário. Você ainda ouve líderes europeus repetindo o tempo que for necessário, essa frase horrível e sem sentido, que na verdade é muito cruel com a Ucrânia, porque nunca especificamos o tempo que for necessário para quê. E a Ucrânia está sendo sangrada até a última gota, está sendo roubada de um futuro, da possibilidade de ser um país próspero, florescente e soberano, em um cenário pós-guerra, por políticos europeus cínicos, que veem como sendo de seu interesse que a guerra continue por mais um ano, mais um mês, mais uma semana. E isso eu acho precisa ser denunciado e condenado de forma muito enfática. Agora precisamos, na minha opinião, oferecer aos europeus garantias razoáveis de que a Europa continua sendo um parceiro importante em segurança, que a garantia do artigo 5º permanece absolutamente sólida. Não estamos voltando atrás nos compromissos centrais do artigo 5º, embora o próprio artigo 5º, há nuances aqui que, na minha opinião, devem ser analisadas. Mas ainda assim, ao mesmo tempo, na minha visão, a capacidade da Europa de realmente sabotar um acordo, caso haja um acordo na mesa entre Rússia, Estados Unidos e Ucrânia, é muito limitada. Porque como vimos nas últimas semanas com essas negociações sobre tarifas entre o presidente Trump e Ursula von der Leyen, temos uma influência colossal sobre a Europa. E a Europa tem muito pouca influência sobre nós. Por nós, quero dizer os Estados Unidos. Portanto, se houver um acordo real que os russos estejam, em princípio, dispostos a aceitar, e os ucranianos também estejam dispostos a aceitar, acho que seria muito difícil para os europeus exercerem algum tipo de veto sobre isso. Mesmo com o acordo de abril para um cessar-fogo, os europeus ficaram insatisfeitos com ele e os ucranianos também ficaram insatisfeitos. Mas os ucranianos, e isso é o que tenho ouvido das pessoas com quem tenho conversado, basicamente aceitaram o acordo de Istambul para um cessar-fogo em abril. E os europeus não tiveram escolha, a não ser aceitar também naquele momento. E foram os russos que acabaram torpedeando isso por causa de suas reservas de que isso não aborda totalmente suas preocupações de segurança. Compartilho isso para ressaltar que, sim, os europeus são um ator nessa equação. Na verdade, não estamos falando de um triângulo, não estamos falando de Rússia, Dalsumais e Ucrânia. Estamos falando de Rússia, Ucrânia e Europa. Claro, esse conflito está se desenrolando na Europa, mas a capacidade da Europa de influenciar os termos do fim da guerra realmente não é significativa. Se levarmos a sério o engajamento dos russos e ucranianos para buscar um compromisso significativo e substancial, da forma como eu e muitos dos meus colegas descrevemos, então os europeus serão apresentados a um fait accompli que seria muito difícil para eles rejeitarem.
Então, não estou descartando a capacidade da Europa de ser um ator obstrutivo, mas também me preocupo com o fato de estarmos nos escondendo atrás da Europa como motivo pelo qual um acordo ainda não aconteceu. O cessar-fogo incondicional de 30 dias foi proposto por nós. Não foi uma proposta dos europeus. Essa foi uma ideia nossa. E nós, assumimos uma grande parte da... Não quero dizer culpa, porque o presidente Trump fez muito para acabar com essa guerra. Mas, certamente, essa abordagem se mostrou improdutiva. E a bola está em nosso campo. Não podemos nos esconder atrás do obstrucionismo europeu como motivo para o impasse nas negociações. Nós temos todas as ferramentas, acredito eu, nós, enquanto Estados Unidos, para promover um acordo significativo e viável. E espero que redobremos nossos esforços nesta janela de oportunidade que temos. E, aliás, acho que essa janela está se fechando, nesta janela que temos para resolver essa guerra. Sim, acho que é possível. E acredito que isso não é apenas do interesse dos americanos, mas também dos europeus, mesmo que eles ainda não percebam. E só mais um ponto. A Europa sofreu economicamente em uma escala colossal como resultado desta guerra. E os danos totais às economias europeias desde 2022, na minha opinião, ainda não foram totalmente compreendidos pelos americanos. Porque é difícil para nós, do outro lado do Atlântico, entender o quanto os padrões de vida europeus, britânicos, alemães, franceses, caíram, o quanto a inflação foi ruim, o quanto os preços subiram. E a questão energética, para mim, está no centro de tudo. Os Estados Unidos têm interesse em vender nosso GNL para a Europa. Temos interesse em exportar mais energia para a Europa, e Trump tem sido muito claro sobre isso. Mas a realidade é que simplesmente não temos energia suficiente para suprir as necessidades energéticas da Europa. A Europa é um mercado enorme e não tem outro fornecedor capaz de compensar a enorme lacuna deixada pela Rússia. Porque veja, o Azerbaijão, nenhum desses países consegue fornecer à Europa a energia de que ela precisa para continuar crescendo economicamente e sendo um ator econômico produtivo. Então acho que parte da solução precisa ser, e isso novamente é puramente do interesse europeu, algum tipo de redefinição das relações energéticas entre a Rússia e a Europa. Os alemães têm trabalhado intensamente para bloquear o Nord Stream 2, para tornar impossível a retomada do Nord Stream 2. Acho que essa é uma decisão muito míope e imprudente. E não podemos ser mais europeus do que os próprios europeus. Se os europeus querem seguir esse caminho autodestrutivo, então, de certa forma, há pouco que possamos fazer. Mas eu propus, e fui uma das primeiras pessoas a propor isso há muito tempo, propus isso ainda durante o governo Biden, por que não simplesmente compramos o Nord Stream 2? Por que uma empresa americana não compra uma participação majoritária no Nord Stream 2? Assim, você tem energia russa fluindo para a Europa e uma empresa americana lucrando com isso. Portanto, não estamos necessariamente competindo com a Rússia como fornecedores de energia, mas colaborando com a Rússia em um empreendimento econômico mutuamente benéfico, que também é do interesse da Europa. Então, os europeus têm medo de comprar energia russa por qualquer motivo. Temos ouvido muito essa conversa sobre chantagem energética russa, e eu, pessoalmente, sou bastante cético em relação a esse conceito. Pelo que sei, e me corrija se eu estiver errado, a Gazprom sempre foi muito boa em cumprir seus contratos, e não vi a Rússia usar a energia como arma dessa forma, pelo menos não antes de 2022. Mas, se os europeus estão desconfortáveis em comprar energia russa, então vamos trabalhar com os russos nessa empreitada mútua para que os europeus comprem energia russa de um gasoduto de propriedade dos Estados Unidos entre a Rússia e a Europa. Existem todos os tipos de soluções criativas para tirar os europeus desse caos econômico em que se encontram. E espero que os europeus trabalhem conosco na busca por isso. Sim, isso pode ser um pouco otimista demais.
Tive um debate aqui com nossa ex-ministra das Relações Exteriores e da Defesa, e o debate deveria ser: eu estava sugerindo que deveríamos retomar a diplomacia e não enviar armas. Ela disse que não deveríamos ter diplomacia e deveríamos enviar armas. E não houve debate. Foi apenas um surto histérico sobre como qualquer diplomacia ou qualquer redução no envio de armas é propaganda e serve à causa russa. Então, eles se comprometeram profundamente com essa guerra. Então, sim, pode ser. Você sugeriu uma boa solução apenas para manter os europeus afastados da mesa, mas ainda assim envolvidos de outra forma. Mas acho que isolar a capacidade deles de atrapalhar. Mas você disse que com o acordo de Witkow, os ucranianos estavam mais ou menos de acordo, mas os russos queriam mais. Eu só tinha duas perguntas sobre isso. O que foi que os russos não conseguiram aceitar? O que estava faltando para os russos? E como passamos desse acordo de Witkow para Washington, agora falando em cessar-fogo incondicional, o que é, bem, obviamente nunca seria aceitável para os russos. Isso não lida de forma alguma com as causas subjacentes desta guerra. Sim, essas são perguntas muito boas. Então, voltando para abril, havia 2 tratados preliminares com a Rússia em discussão. Havia a proposta Witkow, que envolvia o reconhecimento de jure da Crimeia como território russo, o reconhecimento de fato de todas as outras províncias, um grande alívio das sanções para a Rússia e garantias unilaterais dos Estados Unidos de que a Ucrânia não se tornaria membro da OTAN. Essas eram as grandes questões em pauta naquele momento. Mas também havia uma versão europeia dessa proposta, na qual os britânicos tiveram grande influência na redação, junto com os próprios ucranianos. E essa proposta era muito diferente. Ela não oferecia essas garantias em relação à OTAN. Não envolvia alívio imediato das sanções. Em vez disso, disseram que talvez pudessem suspender algumas sanções em um momento futuro, após o fim da guerra, e caso a Rússia demonstrasse boa vontade, enquanto a proposta de Witkow envolvia suspender as sanções quase imediatamente. E então o grande ponto, acho que o verdadeiro impasse, é que a versão europeia ucraniana dessa proposta não proibia explicitamente a presença de tropas ocidentais na Ucrânia. E isso, como sabemos, é uma linha vermelha clara para a Rússia. Acho que é por isso que os russos acabaram sentindo que suas preocupações de segurança não foram devidamente atendidas. Assim, a proposta de Witkow e a proposta europeia acabaram sendo meio que fundidas ou semi-fundidas em algum momento, e ficou difícil saber qual era qual. And it became unclear which is which, and we simply didn't get, unfortunately, we didn't get that kind of follow. Infelizmente, simplesmente não tivemos esse tipo de continuidade diplomática que nos teria levado até a linha de chegada. Mas acredito firmemente que a proposta de Witkow continha ideias muito boas que deveriam estar no centro de qualquer negociação futura com os russos, especialmente esse tipo de formato híbrido. Quanto ao reconhecimento de fato, acho que Witkow estava no caminho certo ao buscar esse modelo. Então, para mim, isso é trágico de várias maneiras, porque estávamos na direção certa. Mas simplesmente não houve aquele empurrão final para nos ajudar a cruzar a linha de chegada. E respondendo à sua outra pergunta, eu diria que o governo realmente quer acabar com essa guerra. Isso já dura meio ano, e há uma sensação crescente de frustração. Inicialmente, a frustração foi direcionada a Zelensky, e vimos o auge disso no confronto no Salão Oval entre o presidente Trump e o presidente Zelensky. Posteriormente, essa frustração passou a ser cada vez mais direcionada ao Kremlin, porque estamos tentando identificar quem está sendo o obstrucionista aqui. No começo, achávamos que era a Ucrânia. Agora, o pensamento é de que seja a Rússia. A ideia de cessar fogo, na minha opinião, é novamente impulsionada por essa noção de que se trata de um conflito bilateral sobre território e sobre como delimitar adequadamente as fronteiras em um cenário pós-guerra. Nesse sentido, infelizmente vimos um retrocesso em relação ao ponto onde deveríamos estar.
Em vez de discutirmos essas questões maiores que estão no cerne do motivo pelo qual essa guerra começou e de como ela deveria terminar, voltamos a falar sobre como parar imediatamente os combates. Como monitoramos um cessar-fogo? Como traçamos? Como congelamos o conflito? Para mim, essa não é uma abordagem produtiva ou promissora. Os russos sinalizaram repetidamente que não estão dispostos a cooperar quando se trata de um cessar-fogo incondicional de 30 dias. E vamos ter que ir além disso se realmente estivermos, e eu acho que estamos, sérios sobre acabar com essa guerra de uma forma viável e eficaz. Novamente, a janela está aberta, eu acho agora, mas não vai ficar aberta para sempre. E eu realmente espero ver um novo esforço diplomático em torno de algum tipo de acordo estrutural que nos afaste dessa conversa sobre cessar-fogos incondicionais. Porque cessar-fogos condicionais são certamente algo que os russos estão dispostos a considerar. Mas simplesmente dizer aos russos: vocês têm que parar de lutar, e se não pararem, vamos impor sanções massivas à Índia e à China por fazerem negócios com vocês, e vamos enviar mais armas para a Ucrânia. Para mim, não é uma receita real, nem promissora, para acabar com esta guerra. Porque veja, vou te dar um resumo rápido sobre isso. Se você olhar para as sanções de Lindsey Graham que estamos considerando implementar agora, propostas pelo senador Lindsey Graham, há duas coisas que podem acontecer. Ou a China e a Índia concordam em não comprar petróleo russo, caso em que isso teria efeitos extremamente desestabilizadores nos mercados globais de energia. E o preço do petróleo iria flutuar, iria disparar tremendamente. E isso teria um efeito extremamente contraproducente no que estamos tentando fazer, que é privar a Rússia dos recursos necessários para lutar esta guerra. Ou China e Índia poderiam pagar as tarifas, caso em que, como sabemos desde a economia 101, se eles pagarem as tarifas, então os preços ao consumidor nos Estados Unidos vão subir muito, porque os produtores chineses e indianos agora têm essa enorme barreira para fazer negócios com os Estados Unidos. E essa barreira será repassada em preços mais altos para os consumidores americanos. Portanto, qualquer que seja o caminho escolhido, isso vai sair pela culatra para a economia dos Estados. E pelo que entendo, o presidente Trump concorda com isso. E é por isso que nos últimos dias, quando questionado sobre as sanções, o presidente Trump disse de forma bastante explícita que não acredita que as sanções serão eficazes, mas que estamos meio que nos encurralando para fazer algo porque nós mesmos impusemos esse prazo à Rússia. E agora reduzimos o prazo de 50 dias para 10 a 12 dias. E isso deve expirar, acredito, em 8 de agosto ou algo assim. Agora estamos em uma posição em que a preocupação é que a Casa Branca terá que tomar alguma medida punitiva, alguma medida retaliatória contra a Rússia, para não perder credibilidade. E isso tornará ainda mais difícil a continuidade das conversas futuras. Portanto, precisamos, e acredito que ainda podemos, nos afastar dessa mentalidade de buscar um acordo de curto prazo apenas para fazer os dois lados pararem de brigar e, em vez disso, encarar isso como uma questão sistêmica e mais ampla, que realmente é. Sim, os 10 dias. Acho que uma coisa que muitas vezes deixamos de fora da análise é que há muita raiva crescendo agora na Rússia, porque eles, bem, não só perceberam que estavam em desvantagem numérica e foram privados desse lar europeu comum após a Guerra Fria e com a expansão da OTAN, mas também pelo que veem como a traição do Acordo de Minsk. E, novamente, se alguém quiser saber, acho por que os russos não aceitariam o Minsk, não o Acordo de Witchkov. É porque temem que qualquer acordo seja outro acordo de Minsk. Ou seja, para congelar o conflito, ganhar tempo para encher a Ucrânia de armas, treinar seu exército e depois lutar novamente em condições melhores. Well, exactly, yeah. The Russians are afraid
Os russos têm medo de estar sendo enganados, de que estamos contando todas essas coisas atraentes para convencê-los a parar de lutar, e que nada disso realmente vai acontecer. Então o desafio agora, o grande desafio diplomático, é sinalizar aos russos que estamos falando sério sobre um engajamento sustentado e de longo prazo. Não para nos tornarmos melhores amigos, nem aliados, mas para melhorar de forma significativa as relações entre os Estados Unidos e a Rússia, e entre a Rússia e o Ocidente, onde houver oportunidades de melhoria e onde essas oportunidades forem de benefício mútuo. Isso envolve um trabalho diplomático sério e de longo prazo. Podemos fazer algum progresso real no curto prazo, mas, na verdade, estamos falando de um processo que vai se estender ao longo do mandato de Trump, e, se for bem-sucedido, irá além da presidência de Trump. Sim, eu concordo, porque nos últimos anos tudo que ouvimos foi sangrar a Rússia, derrota estratégica da Rússia, destruir, desmembrar, e agora falam casualmente sobre invadir Kaliningrado, que novamente faz parte da Rússia. E toda essa escalada, sabotagem da paz, é muita coisa. Muitas vezes focamos em como não confiamos mais nos russos e em nossa raiva. Mas isso é muito mútuo, na verdade. Está se acumulando muito ressentimento e também uma falta de crença de que é possível realmente chegar a um acordo conosco. Mas, novamente, acho que isso é necessário e também está ligado a algo maior. Se fosse só a Ucrânia, seria apenas uma batalha em uma guerra maior, eu acho. Porque você vai ter tensões semelhantes surgindo, não só na Geórgia, mas também na Moldávia. Mas como você disse antes, o Ártico, a pressão sobre Kaliningrado, há muitos caminhos para reacender tensões, e pode ser muito tentador do nosso lado, ou seja, do lado da OTAN, reutilizar a Ucrânia como um instrumento para pressionar ou punir a Rússia. Então, realmente acho que há muitos motivos para os russos quererem encerrar isso e buscar algum acordo político mais amplo. É por isso que é muito frustrante ver, como você mencionou, todo esse trabalho pela frente para chegarmos a esse acordo mais amplo e resolver uma arquitetura de segurança europeia quebrada. Em vez disso, estamos falando sobre um cessar-fogo incondicional. E incondicional parece uma palavra tão bonita, mas tudo o que significa é que não vamos realmente abordar nenhum dos problemas políticos, o que é extremamente frustrante. Mas aqui estamos nós. Muito obrigado pelo seu tempo. Fico muito feliz que algumas pessoas estejam realmente se dedicando seriamente à necessidade da paz. Como comecei dizendo, se não conseguirmos isso, acho bastante óbvio que vai terminar com uma vitória russa. Mas acredito que será uma paz muito feia, pois talvez nem mesmo atenda aos interesses russos se desestabilizar demais a Europa. Então, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. E sim, vou deixar um link para o artigo na descrição e mencionar onde mais as pessoas podem te encontrar. Bem, você pode me encontrar no X apenas procurando pelo meu nome. Eu escrevo bastante para Responsible Statecraft, que é o braço editorial do Quincy Institute. Você também pode encontrar meu trabalho no The American Conservative e em outros lugares onde sou publicado. Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Thank you.